A graça e paz, meus amados irmãos, dando continuidade à nossa exposição do livro de Marcos, o Evangelho dos Milagres. Estamos na nossa segunda temporada. Espero que você tenha gostado da primeira temporada e estamos dando sequência. Já meditamos nos versículos 21 a 34 de Marcos capítulo 4. Agora eu quero convidar você para nós meditarmos no capítulo 4, a partir do verso 35 até o verso 41, um texto tremendo das Escrituras para a nossa meditação deste dia. Jesus acalma uma tempestade. Diz-nos o texto sagrado: naquele dia, cedo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava num barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhes disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus abençoe a palavra nesse momento. Grant Osborne, ele trata desse texto, ele faz uma ideia central do texto dizendo o seguinte: Jesus revela que é Senhor das tempestades, inteiramente soberano sobre as forças da natureza e sobre o mundo cósmico das trevas. Os discípulos, em contraste, não conseguem pensar em coisa alguma a não ser em sua própria vulnerabilidade. E os principais textos são esses, meus irmãos, o que Grant Osborne nos ensina nesse momento. Eu gostaria também de dizer que, surpreendidos pelas tempestades da vida, esse texto é um texto que vai nos trazer uma mensagem muito importante para nosso crescimento espiritual, já que esse texto retrata as lutas diárias que nós enfrentamos nesta vida. Então, de acordo com o contexto, Jesus passara todo dia ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. Tanto é que o capítulo 4 é o capítulo onde Marcos registra o tempo da parábola, já que Marcos, dos três evangelistas, dos evangelistas sinóticos, é Marcos, Mateus e Lucas, ele é o que menos registra a parábola de Jesus. Então ele usa mais o capítulo 4 para registrar as parábolas de Jesus, e lá na frente ele vai falar da parábola da figueira. Então ele é o que menos, no seu evangelho, ele faz narrativa de parábolas de Jesus. Agora nós já saímos das parábolas de Jesus e entramos para um momento marcante na vida dos discípulos. Então Jesus passava todo dia ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. Ao final da tarde, ele deu uma ordem para os discípulos de entrarem ao barco e passarem para a outra margem, para a região de Gadara. Então, de acordo com o contexto dos livros sinóticos, dos evangelhos sinóticos, nós temos isso, onde havia um homem possesso que tinha uma legião de demônios. Enquanto atravessava o mar, Jesus, cansado, do dia, dos ensinamentos, porque ele era 100% homem, como ele também é 100% Deus, dormiu, e de repente uma tempestade terrível o surpreendeu, enchendo d'água o barco. Os discípulos apavorados clamaram a Jesus. Jesus, repreendeu o vento, o mar, e os discípulos e aqueles homens apavorados com a fúria dos ventos ficaram maravilhados diante do seu milagre. Então, meus queridos irmãos, William Hendricks, ele, nessa narrativa dos versículos 35 ao verso 41,
analisando esse texto, ele diz que podemos sintetizá-lo em 6 pontos básicos: uma noite a bordo, uma tempestade furiosa, um clamor desesperado, um milagre impressionante, uma reprovação amorosa de Jesus e um efeito profundo na vida dos discípulos, pois eles disseram no último versículo que diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, como são as tempestades da vida, meus amados irmãos? Como que nós podemos entender as tempestades que surgem em nosso contexto, da nossa vida? Sempre elas surgem de maneira surpreendente. Então, aprendemos aqui como que são as tempestades da vida. De acordo com esse texto, nós aprendemos aqui algumas lições muito importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, as tempestades da vida são inesperadas. William Barclay, comentando esse texto, ele diz que o mar da Galileia era famoso por suas tempestades. Agora, vamos à geografia bíblica quando ocorreu essa grande tempestade, porque era uma tempestade muito intensa, porque os discípulos de Jesus, naquele contexto, naquele barco, eles eram homens experimentados, porque eles eram pescadores. Então, é um lago de águas doces, de acordo com a geografia bíblica, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura e 220 metros de altura. Os ventos gelados do Monte Hermon, que constava de 2.790 metros, então, ou seja, olha só, meus queridos irmãos, 220 metros abaixo do nível do mar, do Mediterrâneo, e é cercado de montanhas por 3 lados, de que tem até 300 metros de altura, essas montanhas. Os ventos gelados do Monte Hermon, que a altura do Monte Hermon é de 2.790 metros, coberto de neve, durante todo o ano, algumas vezes descem com fúria dessa região e sopram com violência, encurralados pelos montes, caindo sobre o lago, encrespando as ondas e provocando terríveis tempestades. Interessante que a palavra usada é seimos, para terremoto. Mateus 24:7 narra assim: as tempestades da vida são também inesperadas. É um acidente, é uma enfermidade, uma crise no casamento, é um desemprego que surge. As tempestades, meus queridos, não mandam telegrama, elas chegam à nossa vida sem mandar recado e sem pedir licença. Interessante que o texto diz que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E despedindo a multidão, levaram assim como estava o barco. Então você vê esse texto das Escrituras que traz essa mensagem interessante. E de repente, lá para algumas horas, de repente surge, naquela região do Mar da Galileia, uma grande e surpreendente tempestade. Então as tempestades, meus irmãos, nós não sabemos quando ela vai chegar, né? Ou quando a gente vai fazer uma consulta médica, aí o médico passa um exame, aí você vai ao seu médico e de repente ele analisando os exames, ele diz: olha, você está com uma enfermidade terminal, você está com problema. Então surgem de maneira inesperada. Então, em segundo lugar, as tempestades da vida são perigosas. Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas, né? Marcos diz que se levantou grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. É o que diz o verso 37, onde nós lemos esse texto. Então, perigosas, que vocês podem viver momentos difíceis. Então, elas são perigosas, são verdadeiros abalos sísmicos e terremotos na nossa vida. Então, o momento que você menos espera,
surgem essas dificuldades, né? E que somente Deus possa buscar. Então os discípulos, eles clamaram por Jesus, eles buscaram Jesus para que o Senhor Jesus pudesse socorrê-los, porque eles não tinham condições de resolver aquele grande problema que estava surgindo. Eles não tinham forças para conduzir o barco até a outro destino, até a outra margem daquele lago de Nazaré. Em terceiro lugar, as tempestades da vida não são administráveis. Elas são perigosas, elas são surpreendentes, elas são inesperadas, mas as tempestades da vida não são administráveis. Elas são maiores do que as nossas forças. Os discípulos se esforçaram para contornar o problema, remaram, tentaram cumprir a ordem de Jesus, chegar ao outro lado da margem do mar da Galileia. Os discípulos se esforçaram para contornar o problema, para sair ilesos da tempestade, mas eles não puderam enfrentar a fúria do vento. Seus esforços não puderam vencer o problema. Eles precisaram clamar por Jesus, clamar a Jesus. O problema era maior do que a capacidade deles de resolver aquele problema daquela tempestade. Em quarto lugar, meus queridos, as tempestades da vida são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. O Mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Alguns deles eram pescadores profissionais e conheciam cada palmo daquele lago. E muitas vezes eles cruzaram aquele mar lançando as suas redes. Ali era o lugar do seu ganha-pão. Então eles conheciam bem aquele lago. Mas agora eles estavam em apuros. O comum tornou-se um monstro indomável. Aquilo que parecia administrável tornou-se uma força incontrolável. E assim são as tempestades da vida que nós temos, que nós somos acometidos, somos surpreendidos por elas. E muitas vezes nós não temos como controlar, como administrar, não temos como resolver essas questões que muitas vezes nos abalam. Mas isso surge, são inesperadas, não são administráveis, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, as grandes perguntas feitas nessa tempestade da vida. Nós fazemos perguntas quando nós somos como os discípulos que estavam enfrentando aquela tempestade. Surgem, então, nesse momento, as grandes perguntas feitas nas tempestades da vida. Então, esse texto apresenta-nos 3 perguntas. Todas elas são instrutivas, todas elas são pedagógicas. Elas nos apresentam a estrutura do texto, as lições emanam dessas perguntas. Aqui temos a pedagogia da tempestade. Será que podemos aprender no contexto de provação? Será que nós podemos crescer no tempo ao qual somos surpreendidos por tempestades adversas, tempestades que cada cristão neste mundo enfrenta e vai enfrentar sempre nesse contexto dessa vida, nesse mundo caído? Então, a primeira pergunta foi feita pelos discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos? É o que está no versículo 38. Então, meus amados, não te importa que pereçamos? Olha que pergunta essa. O que esse grito dos discípulos sinaliza? Porque, meus irmãos, eles estavam tentando contornar aquela situação. Eles estavam tentando resolver e cumprir a ordem de Jesus, que estava na popa do barco, dormindo, no sono profundo, descansando. E mesmo aquele agitamento, Jesus estava ali dormindo, o barco estava enchendo de águas, as pessoas estavam temerosas, as pessoas estavam perecendo. E eles fizeram a pergunta para o Senhor Jesus, né, para que eles pudessem resolver aqueles problemas. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Então, o que esse grito dos discípulos sinaliza? Primeiro, esse grito evidencia o medo gerado pela tempestade. Então, a tempestade
provoca medo em nós. Quando nós somos solapados, né, com as tempestades da vida e com notícias que nos entristecem e que muitas vezes essas notícias nos geram medo. Então, a tempestade da vida provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós. Em tempos de doença, perigo de morte, desastres naturais, catástrofes, terremotos, guerras, comoção social, tragédias humanas, explode de nosso peito esse mesmo grito de dor, né? De medo e de dor. Mestre, não te importa que pereçamos? Então, meus amados, como aconteceu, como muitas pessoas neste mundo, o que aconteceu com a Venezuela? Nós recebemos famílias que vieram da Venezuela porque devido às tempestades que aqueles venezuelanos enfrentaram, eram maior do que eles poderiam enfrentar. Eles não tinham condições, então isso muitas vezes gera um medo. Esse grito também evidencia alguma fé. Se os discípulos estivessem completamente sem fé, eles não teriam apelado para Jesus. Mas eles tinham uma fé, talvez o desespero foi tão grande que gerou a pergunta: mestre, não te dá que pereçamos? Senhor, acorda. Senhor, olha as dificuldades da vida. Senhor, manifesta, nos socorre, nos liberta, estamos com medo. Então esse grito evidencia alguma fé. Se os discípulos estivessem completamente sem fé, eles não teriam apelado, eles não teriam chamado de mestre, eles não teriam pedido a ele para salvá-los. E naquela noite terrível, né, de mar revolto, de ondas assombrosas que chicoteavam o barco e ameaçavam engoli-los, reluz um lampejo de fé. Eles, mesmo meio ao grito, meio ao clamor, mestre. Então houve uma fé, não uma fé de trazer confiança, de trazer paz, mas uma fé que foi declarada no momento de desespero que eles estavam vivendo. Então esse grito também evidencia uma fé deficiente. Se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não se entregariam ao pânico e ao desespero. A causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de fé. O perigo maior que enfrentavam não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade dentro deles. Então, havia deficiência de fé no conhecimento dos discípulos. Mesmo dormindo, Jesus sabia da tempestade e das necessidades dele. Havia deficiência de fé, né, na confissão do cuidado de Cristo. Jesus já havia provado para eles que se importavam, que eles se importavam com eles. Então, isso eram essas evidências. Então, a segunda pergunta feita por Jesus, primeira pergunta feita pelos discípulos, agora a segunda pergunta feita por Cristo. Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? É o versículo 40 que vai nos dizer isso. Jesus repreendeu o mar, Jesus, Senhor, não importa que pereçamos, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Por que ainda não têm fé? Por que ainda vocês não têm fé? Por que vocês são tão tímidos? E é interessante que os discípulos falharam, né, no teste prático e revelaram medo e não fé. Onde o medo prevalece, meus queridos e amados irmãos, a fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus esteja no controle, meus queridos irmãos. Então, as promessas, aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. E isso por 4 razões. Por 4 razões eles não deveriam ter medo daquela tempestade. Primeira, a promessa de Jesus. O Senhor fez uma promessa para eles. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: vamos passar para a outra margem. Então a promessa de Jesus, eles iriam chegar nessa outra margem. Acontecesse nessa caminhada, eles iriam chegar à outra margem. Então aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. Então Jesus havia empenhado sua palavra a eles: passemos para a outra margem. O destino deles não era um naufrágio,
mas a outra margem. Para Jesus, promessa e realidade são a mesma coisa. O que ele fala, ele cumpre. Jesus não promete viagem calma e fácil, mas garante chegada certa e segura. É isso que você vê no texto. A segunda, a presença de Jesus. Tem a promessa, por que eles não deveriam ter medo? Por que eles deveriam ter fé? Por causa da promessa de Jesus e por causa da presença de Jesus. É a presença de Jesus que nos livra do temor. A presença de Deus nas tempestades é a nossa âncora, o nosso porto seguro. O profeta Isaías ergue a sua voz em nome de Deus e diz que quando tivermos de passar pelas águas revoltas do mar, da vida, Ele estará conosco. Quando precisarmos cruzar os rios caudalosos, eles não nos submergirão. Quando tivermos de entrar nas fornalhas acesas da perseguição e do sofrimento, a chama não arderá em nós, porque Deus está conosco. Porque o Senhor Deus é o nosso Salvador. Está isso bem registrado em Isaías 43, versos de 1 a 3. Meus irmãos, o Criador do vento e do mar está conosco. Não precisamos ter medo das tempestades. Agir do Senhor, quem impedirá? Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Então, outra coisa, porque temos a promessa de Jesus, temos a presença de Jesus e a terceira coisa, a paz de Jesus. Enquanto os discípulos estavam com medo da vida, de se afundar, de se perecer, Jesus estava em paz. Ele estava dormindo, como diz o texto sagrado. Jesus, a terceira paz de Jesus, enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Jesus estava descansando na vontade do Pai e sabia que o Pai cuidaria dele enquanto dormia. Isto é paz no vale. Isto é paz ao meio da tempestade. E o Senhor Jesus estava ali descansando, como Jonas dormiu na tempestade com a falsa segurança, visto que estava fugindo de Deus. Então é aquela grande tempestade. Ele sabia que ele era o motivo daquela tempestade, porque estava desobedecendo a Deus, Jonas. Mas Jesus não, estava ali cumprindo a vontade de Deus, ele sabia o propósito dele na sua vida, e ele estava em perfeita paz. Deus conserva em perfeita paz, cujo aquele é firme em Deus, pois ele confia no Senhor, porque Deus, diz lá o profeta Isaías, capítulo 26, ele é uma rocha eterna. Então nós temos que ter essa postura em meio às tempestades da vida, que a paz de Cristo excede todo entendimento. E ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. E lá no capítulo 16 ele diz, olha, no mundo vocês terão aflições e angústias, mas tende bom ânimo, eu estou convosco. Então é a bênção do Senhor. Então Jesus tinha paz. E quarta coisa, o poder de Jesus, né? Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza. As leis da natureza estão nas suas mãos. Ele controla o universo, porque ele que criou o universo, ele que criou os ventos, ele que criou os mares, ele que criou as montanhas. Então ele é Senhor de todas as coisas, ele está no centro do universo, no controle, governando tudo debaixo da sua soberana vontade. Então, por isso que nós não devemos ter medo, né? O Senhor falou que eles estavam com medo, eles estavam tímidos, eles estavam interessante que no grego essa palavra tímido é a palavra covarde. Eles estavam covardes, não tinham condições de enfrentar aquela tempestade, e eles estavam com medo, um medo terrível. E o Senhor Jesus, ele tem todo o poder, e no texto, verso 39 diz, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto.
E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. É como se não tivesse tido uma tempestade momentos antes, minutos antes. Porque o Senhor, Jesus, Ele é sustentador e bom. Ele tem poder sobre todas as coisas, até mesmo Ele tem autoridade sobre as naturezas e os poderes cósmicos dessa vida. Então, meus irmãos, a terceira pergunta foi feita novamente pelos discípulos. Primeira pergunta: mestre, não te dá que pereçamos? A segunda pergunta de Jesus, né? Por que vocês são tão medrosos? E a terceira pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, meus amados irmãos, verso 41, quando finaliza essa narrativa desta tempestade, os discípulos ficaram agora com temor, inundou os corações dos discípulos, disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, essa terceira pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? As tempestades da vida, meus queridos irmãos, que acontece na vida do cristão, por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as tempestades da vida são pedagógicas. Elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da nossa vida. Aprendemos mais na tempestade do que nos tempos de bonança. Foi através do livramento da tempestade que eles, os discípulos, tiveram uma visão mais clara da grandeza singular de Jesus. Os discípulos que estavam com medo da tempestade estão agora cheios de temor diante da majestade de Jesus. E a palavra grega para medo aqui é outra, e não significa medo covarde, porque a primeira palavra estava com medo, um medo covarde. Agora é um temor reverente. Quem é este? É um temor reverente, porque eles tiveram agora uma outra experiência. A primeira experiência, um medo covarde de ver aquelas ondas solapando o barco e fazendo com que aquele barco fosse a pique, aquelas ondas gigantescas que estavam atravessando aquele barco de um lado para o outro. Então eles estavam com medo covarde, vamos perecer, mestre, não se dá que pereçamos, estamos aqui com medo, estamos aqui, não vamos chegar à outra margem do barco, do lago. E o Senhor pega e repreende. E o Senhor faz aquela pergunta: por que vocês são tão tímidos? E agora, depois que Deus acalma o mar, aquela bonança, aquela calmaria, tudo estava tranquilo naquele lago. Parecia que não havia nenhuma tempestade. E agora eles ficam mais temerosos, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, no grego, agora essa palavra grega, não medo covarde, mas é um temor reverente. Seu medo e falta de fé vem à tona por um único motivo: eles não sabem quem é Jesus. Quando passa do medo da tempestade, da morte, eles são acometidos por outro tipo de temor, uma sensação de assombro, porque Deus estava bem ali. Eles passaram a ter uma fé real e experimental, e não uma fé de segunda mão. A pergunta deles é respondida pelo próprio texto que nós estamos meditando. Jesus é o Mestre Supremo que veio estabelecer o seu reino. É isso que diz o versículo 34 e 35. Jesus é perfeitamente homem. Estava ali dormindo, cansado da fadiga, do ensino, de passar o dia todo com aquela multidão, ali, e eles estavam ali, vendo ali o Senhor Jesus descansando. Aí vem a tempestade, aí vemos Jesus, que é perfeitamente Deus, porque ele repreende o mar, ele repreende o vento, e se torna uma calmaria. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. Então, meus irmãos, Jesus é perfeitamente Deus. Ele é o Criador, sustentador e o inventor, o interventor da natureza. O vento ouve a sua voz, o mar se acalma quando ele fala.
todo o universo se curva diante de sua autoridade. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus que se fez gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Então ele estava cansado porque ele era perfeitamente homem, mas ele também é Deus, porque ele manifestou a sua autoridade como Deus, repreendendo o mar e os ventos. Então os discípulos, nessa tempestade que eles atravessaram, afinal dessa narrativa, nós vemos os discípulos tendo um temor reverente a Deus e tendo um conhecimento mais amplo da pessoa bendita de Jesus. Então por que muitas vezes nós somos medrosos, somos covardes devido às tempestades da vida? Porque nós não conhecemos quem é o nosso mestre de maneira pessoal. É isso que nós devemos entender nessa parábola, quando eles ficaram com medo e perguntaram entre si: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso foi um temor, foi um abrir de cortinas. O entendimento da pessoa de Cristo aumentou naquele momento, daquela tempestade. E eles puderam chegar àquele mar, ao outro lado da margem do rio, do mar da Galileia. Chegaram lá na terra de Gadara e lá se encontraram com um homem endemoniado que tinha uma legião de demônios. E é o que o texto vai dizer no capítulo 5, que nós vamos estar meditando, em nome de Jesus. Então vemos aqui, isso foi de suma importância, essa travessia, essa tempestade, porque no final dela, no término dessa tempestade, eles puderam ter um conhecimento mais profundo da vida da pessoa de Jesus. Então, meus queridos, Jesus é perfeitamente Deus. Jesus é o benfeitor desconhecido. Jesus é aquele que tem toda a autoridade para libertar o aflito. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O contexto mostra que Jesus é o Senhor sobre cada circunstância e vencedor dos inimigos que nos ameaçam. Vitória sobre os perigos, vitória sobre os demônios, vitória sobre a enfermidade e vitória sobre a morte. É a narrativa que nós vamos ver do capítulo 5 também, que é a vitória sobre os perigos, que nós acabamos de ver, nos versos 35 a 41. Jesus, ele é vitorioso, é a vitória sobre os demônios, que nós vamos ver no capítulo 5, verso 1 a 20, e vitória sobre as enfermidades, capítulo 5, verso 21 a 34, e vitória sobre a morte, verso 35 a 43. Então, essa tempestade foi início para que aqueles discípulos pudessem se aprofundar naquilo que na frente Jesus iria fazer, sua autoridade sobre os demônios, sobre a morte, sobre os perigos da vida, porque Ele é Deus e Ele está ao nosso lado. Ele é o Deus Emanuel, que está conosco nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Meus irmãos, você está passando por tremendas tempestades? Então olhe para Jesus. Tenha um relacionamento profundo com Jesus, pois Ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo de entrar naquele barco, Ele saberia que iria passar por aquela tempestade. Mas Ele estava dormindo, porque Deus vai cumprir a sua vontade na vida de Jesus e nas nossas vidas também. Que Ele tinha um ministério para cumprir, e Ele cumpriu. Então que isso sirva de lição, para você não ter medo, mas que você possa ter um temor reverente e para que você possa se aprofundar no seu relacionamento com Jesus, para que você possa ter uma vida de intimidade com Jesus, para quando surgir as tempestades, quando surgir as adversidades da vida, que serão inesperadas, elas vão nos surpreender a qualquer momento da nossa vida, mas que você possa permanecer em paz, permanecer confiante, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Pai, quero glorificar o Senhor por essa reflexão, por essa exposição desse texto de Marcos, capítulo 4, do verso 35 a 41. Que esse texto possa trazer paz, alegria, confiança na vida dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essas exposições deste livro de Marcos, o livro de Marcos, do Evangelho
dos milagres de Jesus. Senhor, opera milagres na vida das pessoas que estão passando por dificuldades, para que o Senhor possa repreender toda ação do mal, que o Senhor possa repreender todos os ventos fortes que têm solapado a vida, a fé dos irmãos, mas que eles possam viver olhando para Cristo, porque o socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque o Senhor não dorme, Senhor. O Senhor sempre está atento para socorrer, libertar, salvar todos os teus filhos nesse momento de angústia. Nós oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.